Giro pelo futebol atualizado. Se gostar do conteúdo, segue nosso canal. Botafogo encaminhou a contratação do atacante Matheus Martins, que pertence à Udinese da Itália. O jogador de 21 anos esteve emprestado na última temporada. O clube carioca pagará cerca de 10 milhões de euros, 61 milhões de reais, pelo atleta. Time da Turquia está próximo de acertar a contratação do zagueiro Bruno Viana, do Coritiba. O jogador de 29 anos esteve emprestado, mas foi devolvido. Atlético Paranaense sondou a situação do atacante Vitinho, do Atlético São Luís do México. O Furacão esbarrou na pedida para um empréstimo com obrigação de compra feita pelo clube mexicano. Tigres do México encaminhou a contratação do zagueiro Joaquim, do Santos. A negociação envolve o abatimento da dívida do Peixe pelo atacante Soteldo. O lateral esquerdo Dodô, que está fora dos planos do Santos, foi oferecido ao São Paulo. No entanto, a possibilidade de contratar o jogador de 32 anos deve ser descartada pela diretoria. Botafogo tem negociações com o lateral direito Georgios, do Panathinaikos. O clube grego está dificultando a liberação do jogador, mas existe confiança no acerto. Inter de Milão tem interesse na contratação do zagueiro Robert Renan, que pertence ao Zenit e está emprestado ao Internacional. Entretanto, o preço do jogador dificultaria uma negociação neste momento. O Bragantino esteve próximo de acertar a contratação do volante Rian, do Corinthians. No entanto, o técnico Ramon Dias vetou a ida do jogador ao clube, que está disputando a Série B. Bragantino aumentou a proposta pela contratação do atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo. A primeira oferta foi de 5 milhões de euros, 30 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Atlético Paranaense tem interesse na contratação do meio-campista Diego Pituca, do Santos. O Furacão avalia realizar proposta após sondagem feita nos últimos dias. Sport entra na disputa para contratar o volante Dudu, que está afastado do Vitória. O jogador também desperta interesse de clubes da Série A. Time dos Emirados Árabes acertou a contratação do atacante Matias Segovia, do Botafogo. O paraguaio de 21 anos chegará ao clube por empréstimo com opção de compra. São Paulo avalia a contratação do zagueiro Juan do Sassuolo. O clube italiano aceita liberar o jogador por empréstimo com opção de compra ao final do contrato. O atleta também foi oferecido a outras equipes brasileiras. Mirassol encaminhou a contratação do centroavante Léo Gamalho, que estava fora dos planos do Vitória. O jogador marcou 12 gols em 38 jogos pelo clube baiano. América do México faz proposta para contratar o lateral esquerdo Ramon, que está no Cuiabá. O jogador de 23 anos está emprestado pelo Olympiacos da Grécia até o final do ano. São Paulo atravessa o Flamengo e acerta a contratação do meio-campista Marcos Antônio da Lazio. Clube paulista vai pagar 5 milhões de euros, 30,1 milhões de reais pelo jogador após empréstimo com obrigação de compra. Os valores oferecidos pela equipe carioca foram abaixo do esperado. Atacante Wanderson, do Internacional, foi oferecido à Fiorentina. O jogador de 29 anos tem contrato até o final de 2025. América Mineiro tem acordo pela contratação do meia-atacante Fernando Elizari, do Defensor Sporting do Uruguai. O argentino de 33 anos assinará contrato até dezembro de 2025. Napoli demonstrou interesse na contratação do atacante David Neres, do Benfica. No entanto, o jogador não tem ideia de deixar o clube português neste momento. Time da Bolívia tenta a contratação do atacante Castillo do Vitória. O clube está disposto a pagar a cláusula de rescisão do jogador de 29 anos. Fluminense oficializou a contratação do zagueiro Ignácio. O jogador de 27 anos assinou contrato até o meio de 2028. Grêmio estuda realizar proposta oficial pela contratação do centroavante Dario Benedetto, que está próximo de rescindir com o Boca Juniors. A chegada do jogador é vista com bons olhos pelo treinador Renato Portaluppi. Santos busca a contratação do zagueiro Malcom Palacios, do Independiente Medellín, da Colômbia. O jogador de 20 anos já defendeu as categorias de base de seu país. Bolívia anunciou a demissão do treinador Antônio Carlos Zago, que fica livre no mercado. Sobre seu comando, a equipe marcou apenas 7 gols e sofreu 23. Santos voltou a tentar a contratação do centroavante Allan Kardec, que está fora dos planos do Atlético. O jogador de 35 anos já passou pelo clube paulista entre 2011 e 2012. Grêmio monitora a situação do lateral esquerdo Marcos Alonso, que está livre no mercado após passagem pelo Barcelona. O jogador avalia a proposta feita pelo clube gaúcho, mesmo que não queria deixar a Espanha neste momento. Grêmio anunciou a contratação do centroavante Matias Arezzo, ex-Granada, da Espanha. O clube pagou cerca de 3 milhões de euros, 17 milhões de reais pelo jogador de 21 anos, que assinou contrato até o final de 2028.
Tinha conversas avançadas com o centroavante Léo Gamalho, que está fora dos planos do Vitória. No entanto, o clube paranaense desistiu da contratação por conta da demora na conclusão do negócio. São Paulo tem interesse no retorno do volante João. Do Santos, o clube paulista busca alternativas para a posição após a grave lesão de Alisson. Atlético Mineiro tem negociações avançadas para contratar o lateral esquerdo Santiago Montiel, do Argentinos Juniors. Os clubes trabalham por um empréstimo de uma temporada com obrigação de compra ao final do contrato. Nottingham avança pela contratação do atacante Riquelme Felipe, do Palmeiras. A oferta do clube inglês é de 5 milhões de euros, 30 milhões de reais, e as partes prosseguiram nas conversas. Porto também fez sondagens nas últimas semanas. Gil Vicente de Portugal tem interesse na contratação do volante Eli Edson, que pertence ao Criciúma. O clube que disputa a primeira divisão nacional monitora o jogador de 21 anos. Criciúma fez contatos pela contratação do atacante Serginho, do Vasco. O jogador de 29 anos está na lista de dispensas do clube carioca. A equipe catarinense, por sua vez, iniciou conversas para ter o atleta até o final do Campeonato Brasileiro. Santa Clara de Portugal tem interesse na contratação do meia-atacante Mateuzinho, do Criciúma. O clube avalia fazer uma proposta pelo jogador nessa janela de transferências. O atleta também desperta interesse do futebol árabe. Everton monitora a situação do volante Arthur Melo, que está de saída da Juventus. O jogador de 27 anos esteve emprestado à Fiorentina na última temporada. Coritiba faz proposta pela contratação do atacante Eric Castillo, do Vitória. Outros clubes da Série B também estão interessados no jogador equatoriano. Internacional anunciou oficialmente a contratação do treinador Roger Machado. O clube pagou a multa rescisória de R$1 milhão do técnico, que assinou o contrato até o final de 2025. Fluminense oficializa o retorno do volante Nonato, que pertence ao Santos. O jogador de 26 anos chega por empréstimo até a metade de 2025. Manchester City oficializou a contratação do atacante Savinho. O jogador de 20 anos assinou o contrato até junho de 2029 com o clube inglês. Vitória tem interesse na contratação do zagueiro Matheus Felipe, do Ceará. O clube baiano já apresentou proposta, mas o alvinegro resiste em liberar o jogador. Corinthians buscou informações sobre o centroavante Pita, do Cuiabá. O atacante Ângelo Romero foi consultado por dirigentes do clube em relação ao seu compatriota. Flamengo retomou o interesse na contratação do meio-campista Evander. No entanto, ainda não há proposta oficial, mas o clube carioca voltou a conversar com o staff do jogador. Corinthians busca a contratação do atacante Luciano Vieto, que está livre no mercado. O argentino de 30 anos é uma indicação do treinador Ramon Dias, que trabalhou com o atleta. Estudiantes da Argentina tem negociações avançadas pela contratação do centroavante Luciano Gimenez, do Cuiabá. Se os clubes chegarem a um acordo, o jogador assinará contrato até dezembro de 2027. Botafogo da Paraíba anunciou a contratação do centroavante Henrique Dourado, que estava livre no mercado após passagem pela Portuguesa. O jogador de 34 anos chega para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Portimonense de Portugal encaminhou a contratação do atacante Juan, do Juventude. Os valores da saída em definitivo do jogador de 19 anos não foram divulgados. Time da Rússia oficializou a contratação do zagueiro Diego Costa. O jogador de 24 anos assinou contrato até o final de junho de 2029. Milan tem interesse na contratação do meio-campista Richard Rios, do Palmeiras. O clube italiano avalia realizar proposta pelo jogador de 24 anos, que tem multa rescisória de aproximadamente 100 milhões de euros. Coritiba tinha acerto pela contratação do centroavante Mauro Mendes, do Estudiantes, da Argentina. No entanto, o jogador sofreu grave lesão e está fora da temporada. Fluminense tentou a contratação do centroavante G, da Ponte Preta. No entanto, o treinador Mano Menezes vetou a chegada do atleta. O jogador de 24 anos é o artilheiro do clube paulista na Série B, com 4 gols marcados. Time inglês acertou a contratação do lateral esquerdo Wellington, do São Paulo. O jogador de 23 anos assinou um pré-contrato com o clube da Inglaterra. Juventude oficializa a contratação do treinador Jair Ventura, que estava livre no mercado. Após passagem pelo Atlético Goianiense, o técnico chega para substituir Roger Machado, que acertou com o Internacional. Corinthians também monitora o zagueiro Paulo Dias, do River Plate. O defensor esteve próximo de se transferir ao time da Arábia Saudita, mas acabou permanecendo no clube argentino. Fortaleza negocia a contratação do lateral direito Andrés, do River Plate. Os clubes estão próximos de chegarem a um acordo pelo empréstimo de uma temporada com obrigação de compra. Famalicão, de Portugal, acertou a contratação do lateral direito Calegari, do Fluminense. O jogador chegará por empréstimo com opção de compra de 90% dos direitos econômicos por 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. Boca Juniors faz sondagem pelo centroavante Martim Lucero, do Fortaleza.
Empresário do atleta confirma consulta, mas garante não ter aberto negociações. Ceará encaminhou o retorno do zagueiro Marcos Victor, do Bahia. O jogador de 22 anos chegará por empréstimo para a sequência da Série B. Time da Turquia encaminhou a contratação do centroavante Rohan, do São Paulo. Os clubes estão acertando os últimos detalhes da transferência do jogador de 22 anos, que inclusive já aceitou a proposta. Fiorentina e Bologna estão interessados na contratação do atacante Gabigol, que está em fim de contrato com o Flamengo. O clube carioca pede 5 milhões de euros para liberar o jogador neste momento.